Não contar aquilo para as tias, a frase dela repassando na minha cabeça. A instrução para não comentar nada, não entrar no assunto. Não mencionar diante das tias palavras como ultrassom, ou tinha 2 semanas, ou ainda aquela explicação, está vendo esse ponto branco aqui na imagem? O ponto branco é ele. Não diga para as tias que sente muito, assim como disse o doutor antes de carimbar o receituário. Tomar um comprimido agora e outro mais tarde, o doutor solícito. Ligar em caso de dor insuportável, mas antes de ligar, você sabe. Suportar pelo menos um pouco. Evite. Evite dizer coisas como perdeu. Você perdeu. Ou mencionar detalhes como a porta do banheiro trancada, água quente na bacia, vapor ajudando na dilatação, toda aquela demora para esperar descer, esperar mais um pouco, esperar bastante e então sentir descendo. Sentir o volume passando pelo tubo, o seu tubo dilatado pelo comprimido prescrito. Vai sangrar? Um pouco. Um pouco não, muito. Fazer força. Mais força. Sentir o momento exato da expulsão e nesse momento resistir. Resistir a amparar com os dedos. Não faça isso. Não ponha a mão. Não olhe para ele, para o volume. Não repare se há braços, pescoço, testa, uma pequena veia na testa. E olhos, uma membrana cobrindo os olhos. Não repare. Não ponha a mão. Deixar cair na privada. Isso. Dar a descarga antes de se erguer. Dar a descarga por tempo suficiente para que algo grande passe pelo cano. E depois, absorvente noturno, fluxo intenso. Aquele outro comprimido prescrito, o que faz dormir. O que faz não sentir o sangue. O sangue descendo pela passagem agora menos dilatada. E na manhã seguinte também. Outro absorvente fluxo intenso, outro e mais outro, até que nada mais saia pelo tubo, até que nada desça e o corpo volte a ser um corpo sem resíduos, sem mancha na calcinha, sem nada revelar para as tias. Eu repetindo a frase dela na minha cabeça, não contar nada disso. Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Estamos aqui na Flip, Festa Literária Internacional de Paraty 2009, e a nossa entrevistada de hoje é ninguém menos que Juliana Leite. Como é que você está, querida? Tudo bom? Ninguém menos é ótimo. Ninguém menos que Juliana Leite, vencedora do Prêmio Sesc Literatura de 2018 com esse romance Entre as Mãos. Primeiro livro, impressionante o primeiro livro, na verdade, porque esse é um livro que está muito completo, muito maduro, muito redondo, fechado mesmo. E queria falar com você então sobre esse livro, Ju. Queria começar perguntando para você sobre a temática dele. Assim, eu entendi que você abordou um universo completamente feminino no seu livro, e esse universo ele é contado a partir de uma artesania muito associada ao universo feminino, que é da trama, do trabalho manual. O seu trabalho também, de certa maneira, é um trabalho manual que acho que evolui dessas outras práticas. Assim. Como foi o momento que você achou esse tema para você colocar ele no livro? É legal você falar esse lance de, tipo, que você sente como uma temática super feminina, né? Porque para mim é curioso, porque para mim, na minha experiência, na minha família, na minha ancestralidade e tal, não é uma parada feminina, sabe? É uma coisa de a lei da sobrevivência de todos os seres humanos da família, né? Toda a minha família é de trabalhadores manuais, homens e mulheres, com vários tipos de trabalho, né? As mulheres com... Minha avó é lavadeira, minha mãe é costureira, tem bordadeiras na família e tal, manicure, etc. Meu avô era agricultor, tem tios pintores e tal. Mas é muito, muito curioso porque a gente às vezes leva um tempo para se dar conta o quanto que a nossa história familiar marca quem a gente é, né? Independente da carreira que você tiver, do trabalho que você for fazer, às vezes a gente demora para ter esse clique, né? De como é que você vai ser marcado por aquilo. E quando eu fui tentar escrever, porque claro que era uma tentativa no início, né? Eu estava trocando de carreira, eu trabalhava com comunicação e eu queria ser escritora, mas eu não tinha a menor garantia de que aquilo ia dar certo. E eu também não tinha a menor garantia de que eu ia saber fazer aquilo, né? Que é uma sensação que eu adoro, assim, de não saber se vai dar certo, não ter nada garantido, né? E aí eu comecei a escrever a história de uma tecelã
contemporânea, né, uma mulher dos dias de hoje que faz tapete para vender a produção dela na praça. Eu comecei a intuir que eu estava ali vivendo uma espécie de volta à minha ancestralidade, para olhar para a literatura, que para mim era uma coisa desconhecida do ponto de vista da escrita, né, eu só era uma leitora, que eu estava olhando para isso como um trabalho manual, né? Eu não possuía um acervo intelectual ou artístico, estético, de pessoas que têm artistas na família, muito pelo contrário, né? A matéria que eu tinha para me aproximar disso era um pouco tentar botar a mão na coisa, né? E aí eu entrei nesse barato de começar a me perguntar, de verdade, assim, de olhar para a página do texto e falar, bom, se eu tenho linhas aqui e essa mulher é uma tecelã e ela trabalha com linhas, né? Como é que eu posso olhar para o meu ofício de escritora como um trabalho manual, fiando e desfiando mesmo, assim, olhar para um corpo de texto íntegro na página e começar a tirar as linhas para produzir sentido ou para suspender sentido, né? Como ela sofre um acidente, e ela fica com o corpo muito abalado e talvez uma das sobrevivências ali que ela tem é essa falta de integridade do corpo, né, depois que ela sofre o acidente. O meu barato era olhar para esse texto como um texto que de certa forma refletisse essa falta de integridade, né? A gente tende a olhar, pelo menos essa é a minha história de leitora, a gente tende a olhar para os narradores dos livros como sujeitos construídos ali que vão dar a mão para a gente e ajudar a gente numa travessia do início ao fim, né? Num determinado momento ali, isso tem várias pessoas que estudam sobre isso, que eu acho super interessante. Num determinado momento da leitura, do processo de leitura, a gente como leitor começa a viver um prazer ali, a se congratular por ter compreendido a dinâmica da coisa. E aí você vai fazendo aquela travessia como alguém que dominou aquela história, né? Você passa a ser parte de um certo domínio. E eu queria experimentar uma coisa que essa sensação não acontecesse, né? Como é que seria, assim, você entrar em contato com um corpo do livro, olhando para um corpo de uma mulher que está vivendo aquela história ali, sem que você tivesse a garantia de um narrador que te conduz na história toda e que diz para você o que você deve compreender, o que você deve prestar atenção, né? Para mim, esse início, especialmente a primeira parte do livro, né, que tem muitas vozes, que tem muitos tempos, né, e você fica um pouco... As pessoas sempre me falam assim, cara, a pergunta que eu mais me fazia quando eu comecei a ler teu livro é, peraí, quem está falando? Sim, né? Porque a gente tem esse desejo de perceber de quem é a voz, né? Quem está falando ali, quem é o narrador. Aliás, isso é uma coisa interessante do seu livro, porque eu estava falando agora com o Tobias sobre isso. Tem um filme baseado no livro do Philip Roth, que ele é Marca Humana. Você lê esse livro, né? Sim. Esse livro ele parte de um pressuposto de que o cara ele é expulso da escola por racismo e no final da história se descobre que ele é negro. Sim. E o cara que interpretou ele, o professor negro no cinema foi Anthony Hopkins, que não é um cara negro. Sim. Então, assim, o artifício que o Philip Roth colocou nesse livro é um artifício que só dá para colocar no livro. Você também fez a mesma coisa. A transposição de vozes que você faz, assim, não permite nenhum outro suporte que não seja o literário, né? Então, quer dizer assim, você é uma escritora que está preocupada com o livro enquanto arte narrativa, né? Sim, enfim, peça, e não com uma coisa que poderia estar no livro, mas poderia estar em filme, alguma coisa do tipo, assim. Mas você disse que você não tinha isso claro para você. Planejado a priori. Não tinha. Não era um plano assim que, sabe, que eu montei um projeto inicial e aí esse projeto foi o que me guiou para fazer. Às vezes as pessoas perguntam, cara, como é que você fez? Você tinha tipo escaletas e tal para montar a coisa, e eu não tinha. O livro foi nascendo exatamente da forma como ele é, né? Como, sabe, um organismo que vai meio que falando sobre si, e nesse falar sobre si as coisas vão se revelando. É claro que para mim, como uma pessoa que estava aprendendo aquele ofício, e eu falo que esse livro é meu rito de iniciação, porque eu estava aprendendo a fazer aquilo, esse processo exigia muitas reescritas, porque eu ia navegando uma certa experiência ali, né, tentando fazer alguma coisa, e de repente eu descobria algo sobre esse corpo, sobre essa mulher. Eu voltava para que essa descoberta ficasse refletida no texto. Eu tive, né, esse processo de ir e voltar bem dentro de uma coisa, de um organismo mesmo, de algo que estava ali precisando
viver para descobrir como é que vive, sabe como? Assim, que pra mim, vou te ser sincera, cara, é um dos grandes baratos de escrever, sabe? Pra mim, assim, como uma descoberta do desconhecido mesmo, de você não saber a princípio o que você está fazendo, daquilo não ser exatamente como um projeto que você já sabe o que você quer, para quando você quer, como você quer falar, tudo a priori, né? Para mim tem um barato enorme do processo de escrever, que é entrar sem saber. Legal. Sabe? E é muito interessante também porque eu percebi, eu também tinha uma dúvida em relação ao teu processo de edição desse livro, porque ele é muito escrito em parte com a edição de trechos, né? Enfim, você intercala trechos e vozes de uma maneira que, para quem lê, até que você diga o contrário, mas parece que é o trabalho que você escreve editando o livro, né? É um trabalho de edição e de escrita concomitante. E você está dizendo que não, que você foi escrevendo ele na ordem que ele está, é isso mesmo? Eu fui escrevendo na ordem porque, na verdade, eu tinha, a partir do momento que eu compreendi que a primeira parte ela refletia essas várias vozes, mas ela também era invadida, digamos assim, por um suposto caderno de comunicação dela com a fonoaudióloga ali, né, no momento do hospital e tal. O caderno de comunicação e essas intromissões da primeira parte nasceram ao mesmo tempo. Eu não tinha o caderno de comunicação, não era um projeto cronológico que eu pensei, então pera, ela tá no hospital ali tentando se comunicar com a fonoaudióloga, vamos produzir o caderno de comunicação e depois ele vai alimentar o resto da narrativa. Não foi assim que aconteceu, ele aconteceu exatamente na ordem em que ele existe. Entendi. Então por isso que eu digo assim, que ele não é um projeto cerebral, entende? Assim, apesar de parecer completamente. De parecer... Não, e como você falou, assim, de parecer que o grau de edição é muito forte, né? Pra mim não tem... Eu não saberia nem dar esse nome, que eu estava editando algo, né? Pra mim ele era uma coisa completamente orgânica, que nasce de si mesmo, sabe? Não teve uma coisa posterior de olhar de cima e falar, agora eu vou manejar racionalmente o que está acontecendo aqui. Não teve isso, né? Entendi. E voltando para o que a gente estava falando no começo da conversa, de você associar o trabalho manual à sobrevivência, esse livro é um romance que passa por sobrevivências de uma mesma personagem, assim, né? Não só o acidente, recomeçar a vida e ganhar um dinheiro, e o abandono e todas essas algumas pequenas violências, e tudo isso vai construindo uma pessoa que, além de fisicamente, aquebrantada pela vida, assim, né? Que passou por umas coisas da qual ela precisa simplesmente superar, porque a vida continua. Exato. Né? Você tem essa visão de que, enfim, você... como é que eu vou explicar, cara? Enfim, que você sobrevive independente do que as pessoas têm essa força por si só, ou que na verdade a ajuda é necessária, enfim. Sim. É engraçado porque, apesar dela sobreviver a um acidente, e de repente você pode pensar assim, a maior história de sobrevivência dessa mulher é ter vivido ao impacto físico ali daquele acidente, né? Conforme você vai lendo o livro, você vai vendo que ela já sobreviveu a várias outras coisas da vida, talvez mais duras do que o próprio impacto físico, né? Perdas afetivas, as indefinições familiares, né? De não saber direito quem era o pai, por exemplo, né? E depender da narrativa ali das tias para construir um passado possível dentro daquilo e tal. Mas eu pensava muito também sobre as histórias de sobrevivência que eu tinha vivido na minha família, ou visto pessoas da minha família viverem, ou ao meu redor viver. E tem um lance muito que eu acho lindo da humanidade, que a gente não sabe dizer em que momento você sobreviveu a algo, entende? Mesmo quando é um acidente, assim, se você for olhar na linha do tempo de um acontecimento, de uma circunstância na sua vida, a gente não é capaz de apontar o exato momento em que, aqui eu sobrevivi. Porque a nossa capacidade é ir sobrevivendo. É um modus operandi, né? Isso é a característica da humanidade.
E é claro que eu queria olhar também para isso do ponto de vista de uma mulher que mora numa cidade, que depende dos transportes urbanos, que convive com outras pessoas que também estão nas suas batalhas de sobrevivência, né? Todos os personagens que cercam a rotina dela são sobreviventes também, né? Isso foi até você ver como é que são as coisas, né? A gente não se dá conta do que está fazendo. Quando saiu uma resenha do livro no Rascunho, que o Rafael Galo fez, ele falou... de certa forma, todas as pessoas que rondam aquela rotina ali também estão batalhando pelas suas sobrevivências, às vezes sobrevivências imediatas de conseguir a grana do dia, né? Às vezes sobrevivências mais intensas, como por exemplo a falta de água que tem na cidade ali, né? E tem um racionamento de água que ela não pode, numa determinada cena, ela quer lavar a mão e não tem água, né, para lavar a mão. Mas eu gosto de olhar para isso como uma coisa do pequeno heroísmo, sabe como assim? O heroísmo que é possível, o nosso quinhão de heroísmo humano é baseado na persistência, né? E não em pequenas explosões, entende? Não né, no surgir uma solução para tudo que acontece na sua vida. E isso para mim foi uma coisa importante de pensar o final do livro. Porque eu pensava, se essa mulher, né, que contém tantas mulheres dentro dela, passa por tudo isso, tem toda esse contato, por exemplo, com o escrever para sobreviver. Ela não é uma profissional da escrita, ela não é uma escritora, mas ela intuitivamente entende que talvez escrever, encontrar sua própria voz narrativa, inventar uma história para si mesma, ainda que você não tenha certeza se tudo é verdade ou não, é uma forma de dizer que você sobreviveu, de se colocar como sujeito, né? Mas ainda assim, nem tudo é explicado, né? Na vida que eu estou dizendo, assim, a gente não tem as garantias de todas as explicações da vida, e o meu respeito a esse corpo, a esse organismo que é o livro, era não pacificar tudo. Era não olhar para... Porque aí se tornaria um joguete, entende? Seria como uma coisa que, existem alguns elementos que se levantam e que dependem do leitor ali para montar uma certa estrutura, um certo tecido, mas se eu começasse a entrar num jogo de que todos esses elementos deveriam se encaixar numa trama, isso viraria uma espécie de jogo literário e não um reflexo da vida de uma mulher e daquele corpo não íntegro, sabe? Então, para mim tinha essa coisa de, algumas coisas vão ficar em suspenso, algumas coisas não vão fazer completo sentido. E tudo bem. Talvez o lidar com essa falta de sentido, esse desconforto que permanece depois da última palavra. Aliás, eu gosto muito que o livro termine com uma pequena frase que é tudo bem. Né? E não está tudo bem. Você sabe que não está tudo bem para a vida dela, mas essa voltagem de não está tudo bem, mas a vida vai precisar continuar acontecendo, para mim diz respeito a essa possibilidade de vida, né? De como é possível seguir vivendo, mesmo com coisas desencaixadas, e tá tudo bem. A gente vai precisar acordar no dia seguinte e ir pro trabalho e ver o que tá precisando ser feito e, sabe, botar o feijão para cozinhar porque vai ter que ter almoço, sabe qual é?